ele assediou uma moça, teve uma situação nesse sentido, e foi feita uma denúncia formal ao Ministério das Relações Exteriores. E na condição de um sujeito que faz parte do corpo técnico administrativo, como regra, ele deveria ser direcionado a ser processado, enfim, no estado de origem, certo? E foi o que efetivamente aconteceu. Perceba que se fosse possível que ele pudesse optar, não tenha dúvidas que ele preferiria ser processado e julgado aqui no Brasil, onde as normas que regulamentam esse tipo, de crime são muito mais brandas do que as normas no país dele, em que o tratamento é muito mais rígido, é muito mais complexo. Então esse sujeito ele foi afastado da missão, ele retornou ao país dele para ser processado e julgado lá. Poderia ele responder aqui? Poderia, em uma hipótese. Na hipótese de o estado dele, o estado de origem, concordar não, decidir que sim, que ele poderia responder no estado em que ele se encontra. Essa é a regra? Não, é uma situação de exceção e que o Estado vai definir se utilizando de critérios próprios, se é ou não conveniente que aconteça dessa forma. É lógico que você vai ter, nesse aspecto, uma série de relações, não apenas de ordem jurídica, mas de ordem política, que vão direcionar como essas questões vão ser conduzidas. Beleza? Pessoal, como eu sinalizei para vocês, a gente vai ter alguns pontos que não ficaram ainda detalhados no nosso slide. E até a quinta-feira eu vou estar colocando um slide definitivo com os pontos, com as questões todas que a gente abordou hoje, e já com alguns pontos que a gente vai abordar também no nosso próximo encontro, na nossa próxima abordagem. E além disso, eu vou postar também as abordagens referentes à nossa aula de... Isso, era isso que eu ia falar. A nossa abordagem de organizações internacionais. Então eu vou fazer a postagem desse de hoje e da parte de organizações internacionais, que vai ser teoria geral das organizações internacionais e mais a ONU com a sua estrutura orgânica, com seus elementos, isso tudo vai ser pontuado. Beleza? Eu vou fazer a leitura rapidinho da nossa avaliação com as questões para pontuar vocês as respostas, enfim, e lógico, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tratar sobre algum ponto específico, eu vou fazer a leitura das assertivas, vou fazer a leitura das questões iniciais e vou ler as respostas que foram consideradas como corretas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, sinaliza, pontua para mim que a gente vai discutindo, que a gente vai abordando. Beleza? Prova essa que foi uma prova extremamente tranquila, viu? Dia das Mães está se... Essa prova não é coisa de pai, não. Só mãe para fazer uma prova dessa, viu? Dia das Mães eu quero presente de todo mundo. Porque essa prova aqui é coisa de mãe para fazer. Nem pai não faz uma prova dessa. Primeira questão. Assinale a opção correta relativamente à fundamentação. As fontes e as características do direito internacional público. A opção correta foi a que diz o seguinte: os costumes internacionais podem ser extintos pelo desuso. A gente viu quando a gente estava tratando as fontes do direito internacional que os costumes eles podem ser desconstituídos, eles podem ser extintos em duas situações. Primeiro, quando surge um novo costume que deixa aquele inaplicável, ou quando existe um tratado internacional
que regulamenta de forma diferente aquilo que era estabelecido apenas em nível costumeiro. Certo? Segunda questão, sobre o processo de formação dos tratados internacionais. Não é correto afirmar, então estou pedindo a alternativa falsa. Não é correto afirmar que a ratificação do tratado significa a confirmação formal por um Estado de que está obrigado ao seu cumprimento. Significa, pois, o aceite definitivo pelo qual o Estado se obriga pelo tratado no plano internacional, independente da troca de cartas com os demais signatários. A gente já viu aqui que o que vai dar aplicabilidade formal ao tratado é exatamente a troca de cartas. Quando um tratado ele é ratificado, e ratificar é o mesmo que confirmar, a gente sabe que ele já está apto a produzir efeitos aqui, mas é essencial que ocorra a troca de cartas entre os estados. Por quê? Porque eu preciso ter a certeza de que aquilo que já está plena e definitivamente consolidado internamente também foi respaldado pelo parlamento do outro estado. O tratado ele tem natureza bi ou multilateral, então eu preciso ter a certeza de que o outro estado submeteu-se também ao crivo da análise do seu corpo de parlamentares. Então é por isso que essa está falsa. 3. Em relação a tratados internacionais de direitos humanos, assinale a alternativa correta, a verdadeira. A correta diz o seguinte: segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil anteriormente à edição da emenda 45 não possuem natureza constitucional. A gente tocou nisso quando a gente estava falando sobre as possibilidades de formação, de aglutinação dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos pela nossa Constituição Federal. E a gente viu o seguinte: a Constituição Federal ela foi emendada pela Constituição, pela emenda 45, que instituiu o seguinte, que os tratados que versam sobre direitos humanos, eles podem adentrar no ordenamento jurídico, ser incorporados no ordenamento jurídico como normas supralegais ou como normas constitucionais. O que é que vai definir uma ou outra? O quórum de aprovação. O quórum de aprovação. Vai lá, meu velho, um abraço. É o pessoal que presta conta. Olha, eu vou tomar um café, eu vou fazer não sei o quê. Tá tranquilo. Mas podem sair aleatoriamente se quiserem. Eu estou só corrigindo a prova. Não precisam me dar relatório, não. Só Gesso que vai parar daqui a pouco para terminar de tomar a sopa dele, mas o resto pode sair sem prestar conta. Ó, quando terminar, inclusive, essa quarentena, se a gente tiver uma folga dessa quarentena esse semestre, Gerson vai estar obrigado a separar um negócio de sopa para trazer, para experimentar, viu? Gerson vai fazer a sopa, eu vou fazer um café. E a gente vai se juntar para fazer um regabof, para a gente comemorar o final desse período. Retornando, com a emenda 45, se classificou o seguinte: os tratados que versam sobre direitos humanos, que forem aprovados com o quórum das emendas constitucionais, ou seja, 3/5, em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso, vai adentrar o ordenamento com status de norma constitucional. As normas, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que forem incorporados por um quórum de aprovação simples, por maioria simples, vão ser agregados ao nosso ordenamento com o status de norma supralegal, que são aquelas normas que estão acima das leis, supralegal, acima da lei, mas que vai estar abaixo da norma constitucional. Então ela vai estar numa posição intermediária. Como havia alguns tratados já assinados pelo Brasil e vigorando antes da emenda 45, e o exemplo clássico foi o Pacto de São José da Costa Rica, o STF se posicionou dizendo que
os tratados internacionais versando sobre direitos humanos, agregados ao nosso ordenamento antes da emenda 45, teriam um status de norma supralegal, estariam naquela região intermediária. Não seriam normas constitucionais e estariam acima das leis ao mesmo tempo. Então a correta é essa. Quarta questão. Maria tem nacionalidade brasileira. Casa-se com Joaquim, de nacionalidade portuguesa. O casal tem uma filha, Laura, que nasceu na Itália. Nos termos da Constituição de 88, Laura, questão correta, será brasileira nata, na hipótese de ser registrada em repartição brasileira na Itália. É uma das situações previstas na nossa Constituição para que se reconheça um direito de nacionalidade, ou seja, ela será nacional do Brasil, ela terá nacionalidade brasileira e será brasileira nata se, tendo nascido no estrangeiro, ela for registrada em repartição brasileira. Quinta questão. No que se refere ao domínio público marítimo internacional, assinale a opção correta. A opção correta é: pode-se reconhecer a soberania do Estado costeiro sobre o mar territorial, estendendo-se ao espaço aéreo sobrejacente a este. Então, o Estado vai ter a sua extensão territorial até o mar territorial, até o limite do mar territorial, estendendo-se ao espaço aéreo sobrejacente a ele. Ou seja, o espaço aéreo até o limite do mar constitui-se ainda território nacional. Lembrem do detalhe: para além do mar territorial, não há mais território. Zona contígua, a zona econômica exclusiva é território do ponto de vista formal? Não, não é território. Entretanto, é possível que se exerça o poder de polícia. Nós já tocamos nesse ponto. É uma situação de exceção. Quanto à expulsão, marque a opção correta, a opção verdadeira. A opção verdadeira é a que diz o seguinte: brasileiros, ainda que naturalizados, não podem ser expulsos do território nacional, a não ser que, previamente, percam a sua cidadania nas hipóteses constitucionais. Brasileiro pode ser expulso do Brasil? Não. Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Ah, mas se a pessoa for naturalizada ou ser nata e perder a sua condição de brasileiro, bom, aí você está expulsando um estrangeiro e não mais um nacional. E aí, na hipótese da questão, a gente sinaliza que, caso a criatura perca a sua condição de brasileiro, passa a poder ser expulso sem embaraço. Agora, nacionais não podem. Sétima questão. Brasileira nata que adquire voluntariamente nacionalidade derivada norte-americana, sem que isso lhe tenha sido imposto de alguma maneira, sem que isso lhe tenha sido imposto. Então, é a hipótese que justifica constitucionalmente a perda. Em seguida, contraiu matrimônio com norte-americano, assassinado poucos anos depois, e após a sua morte, veio para o Brasil. Os Estados Unidos apresentaram um pedido de extradição ao governo brasileiro sob o fundamento de que ela era acusada de matar o marido. Com relação à hipótese, é correto afirmar que o exemplo dessa questão é de uma situação concreta que aconteceu, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, de uma moça brasileira que se naturalizou americana, sem que houvesse uma imposição específica em relação a isso, e que, tendo sido acusada de matar o marido, ela veio para o Brasil. E aí o STF se posicionou no sentido de que ela havia declinado da sua condição de nacional do Brasil por ter adquirido a nacionalidade estrangeira, sem que fosse por imposição legal ou para exercer direito civil ou político lá. A resposta correta é possível a extradição de brasileira naturalizada nos termos da Constituição Federal e de estrangeira, considerada como tal a pessoa que perdeu a nacionalidade brasileira por ter adquirido voluntariamente outra nacionalidade. Ou seja, ao adquirir uma nova, sem ser as hipóteses de
exclusão constitucional, a pessoa perde a brasileira e, portanto, pode ser objeto de extradição. Oitava questão. Considerando os estudos acerca das organizações internacionais, é possível reconhecer como suas prerrogativas, exceto operar navios e aeronaves, hasteando bandeiras dos seus estados componentes. A organização internacional vai hastear as bandeiras dos estados componentes da organização? Não. Ela pode hastear as suas próprias bandeiras. A ONU, ela vai manter os seus navios, suas aeronaves, os seus veículos, hasteando a bandeira da ONU, e não a bandeira dos países que fazem parte da ONU. Por exemplo, ela vai ter autonomia em relação às suas prerrogativas jurídicas, ela vai ter personalidade jurídica própria, ela atuará em nome próprio, ela responderá de forma individual. Nona questão. Não é característica, então eu quero saber a falsa, não é característica do sistema internacional contemporâneo